Tudo bom, pessoal? Voltando de férias, hoje eu queria fazer um pedido super especial para vocês. Eu gostaria que vocês compartilhassem esse vídeo. Eu gostaria que vocês marcassem os amigos de vocês que fazem estética, fazem procedimentos, gostam de fazer procedimentos, ou para aqueles que ainda estão, na verdade, adquirindo conhecimento que no futuro vão fazer. Eu gostaria mesmo, de fato, eu nunca pedi isso antes, mas hoje eu estou pedindo encarecidamente, porque eu acho que a gente vai trazer nesse vídeo de hoje, no vídeo de amanhã, simplesmente informação de utilidade pública. E do que a gente vai falar? A gente vai falar o seguinte: como o profissional que não tem boas intenções pode fazer para reduzir seus custos operacionais e oferecer procedimentos com um valor muito diferenciado para vocês, mas que naturalmente tem uma qualidade muito pior, tá bom? Como que você pode ser enganado, tá? Com toxina, com preenchimento, com Sculptra, com ultrassom microfocado, com microagulhamento, com radiofrequência microagulhada e outros procedimentos também. Tá? Hoje eu vou me ater a Botox, preenchimento e Sculptra. Eu estou seguindo aqui, na verdade, uma listinha que eu fiz. E eu queria falar basicamente do que é mais feito no consultório médico praticamente hoje, que é Botox e preenchimento. Vamos começar com o preenchimento? Então, gente, é o seguinte, todo mundo sabe que existem marcas e marcas de preenchedor. Todas são iguais? Não. Se todas fossem iguais, teriam o mesmo preço. Quais são as marcas que são que encabeçam aí o mercado? Juvederm, Emervel, tá? Essas são as marcas mais famosas do mundo inteiro e elas geralmente ditam um valor de mercado. Então elas são as marcas geralmente mais caras. O que acontece? Por que aqui no consultório a seringa ultrapassa o valor aí de R$1.000? A primeira seringa. Porque é o seguinte, a gente utiliza essas marcas, tá bom? Eu utilizo outras marcas também, mas elas têm um valor em paralelo com essas marcas que a gente citou aí. Agora é o seguinte, como é que eu poderia te entregar um preenchedor no valor de uma seringa de R$600 ou R$700? Utilizando uma marca que naturalmente custa muito menos para mim, como por exemplo Hyalurox, tá bom? Eu consigo, na verdade, comprando a quantidade que eu compro, pagar menos que R$200 por uma seringa de Hyalurox. Esse seria o preço base. Então, para mim, mesmo que eu ainda pague nota fiscal e tenha um custo operacional em cima, eu teria um lucro muito grande e eu conseguiria oferecer. Agora sim, existe diferença entre Hyalurox e um Emervel? Um Juvederm? Tá? Com certeza existe, gente. Tá? Existem inúmeros estudos já aí, até porque esses produtos de Gold Standard, padrão ouro, eles estão no mercado há muito tempo. Então, na verdade, a gente tem inúmeros estudos mostrando a questão de superioridade de duração desses produtos. Tá bom? Então muitas vezes você vai gastar lá, ia gastar R$1.000 e poucos num ml, vai gastar 700, é um desconto de 30%, certo? Mas agora diga você, por exemplo, se você soubesse da informação de que esse preenchedor de primeira linha pode durar cerca de 1 ano e meio, né, e que o outro preenchedor vai durar 6 meses, qual a decisão que você teria? O que acontece é que ninguém que está utilizando esse tipo de produto geralmente vai te dizer que esse produto, todo mundo vai falar, isso é ácido hialurônico, é tão bom quanto o outro. Tá bom? Então, muito cuidado. Eu citei essas marcas de produto porque eu já utilizei essas marcas de produto e eu sei que essas marcas, na verdade, elas duram aí dentro de 1 ano. Eu tenho pacientes aqui no consultório com um procedimento feito que estão há 4 anos preenchidos. Então, a gente tem uma variabilidade grande, mas, na verdade, nessas marcas premium, a gente sabe que elas realmente conseguem entregar esse tempo de duração. Outra coisa, que tal vocês entenderem mais ou menos o contexto geral? Olha só. Preenchedor, por exemplo, vamos pegar uma marca como, por exemplo, a linha Teosial. A linha Teosial é uma marca que tem nada mais, nada menos do que 6 diferentes densidades de preenchedor. Orlando, mas por que ter tantas densidades diferentes? Porque ele tem desde um produto para hidratação da superfície da pele até um produto duro para fazer projeção de estrutura, como, por exemplo, ângulo de mandíbula. E como é que eu faço para poder baratear meu custo? Eu pego, por exemplo, um produto que foi feito para preenchimento de rugas fininhas e utilizo como volumizador. Por que fazer isso? Porque o produto para rugas fininhas pode custar tão somente 40 a 50% do valor de um volumizador. Quanto mais pesado o produto, quanto mais para projeção de estrutura, mais caro ele é. Ok? Então uma forma de eu baratear meu custo é simplesmente, por exemplo, pegar um Restylane, que é um produto maravilhoso, e utilizar como volumizador. O Restylane, né, vamos dizer, em relação ao Emervel Volume, ele custa aí mais ou menos cerca de metade do valor, por aí, ok? Então, de uma forma geral, eu estou fazendo o quê? Te enganando, né? Então eu estaria utilizando um produto inadequado para aquela área que eu deveria estar tratando com outro produto, tá bom?
Gente, isso vai dar muita polêmica, por isso que eu pedi para que vocês compartilhem. Várias pessoas provavelmente vão reclamar aqui embaixo, vão falar que é um absurdo, que eu estou abrindo aqui o coração, que isso não deveria ser feito de uma forma geral. O vídeo vai ficar grande, mas o foco é exatamente esse, para que vocês entendam. Quem tiver interessado vai seguir adiante. Agora a gente vai passar para o Sculptra. Galera, como que eu vou fazer um procedimento por R$1.000, no caso do Sculptra, se o frasco custa mais que isso? Eu vou pagar para o paciente fazer? Como é que funciona isso? Então acontece, gente, no caso do Sculptra, o Sculptra é um frasco. Ele vem ali com 150 mg de ácido polielilático, tá? Então ali dentro a gente vai preparar esse produto. Ele vem biofrisado na forma de um pó. O que eu vou colocar? Eu vou colocar soro fisiológico, água destilada ali dentro. Geralmente a gente utiliza 6 ml para preparo. E quando eu vou fazer no paciente, geralmente eu coloco mais 2 ml. O volume final de distribuição aí mais ou menos de 8 ml. Eu utilizo no consultório 10 ml total. Mas aí o que acontece? Como que eu faço para poder oferecer um produto por um valor de R$1.000, R$1.500 para você? Eu simplesmente digo para você que eu vou fazer o frasco inteiro e não faço o frasco inteiro. Ou eu falo que vou te fazer em média de 4 ml, que é metade de um frasco. Aí você fala assim, beleza, ele me disse, está correto, não tem nada de errado com isso. O que acontece, gente, é que metade de um frasco não dá para fazer quase nada. Se você quiser fazer metade de um frasco para fazer projeção do malar, de um ladinho e do outro ladinho, ok, tudo bem, não tem problema nenhum. Né? Eu quero fazer só projeção aqui dessa região pré-auricular, de um ladinho e de outro, ok. Mas tratar um rosto inteiro com a metade de um frasco é subdose. Né? O laboratório Galderma não estudou isso, na verdade. Né? Então, o que acontece? O Sculptra é um procedimento que geralmente a gente nem sequer faz uma única vez. O próprio laboratório recomenda lá, na verdade, para cada década de vida que você tem, você usaria um frasco. Então, para um paciente de 30 anos, seria indicado fazer 3 sessões. Tá bom? A gente não faz geralmente 3 sessões com esses pacientes. A gente acaba fazendo aí mais ou menos 2 sessões aqui no consultório, que geralmente não é necessário. Mas você entende comigo que se você fizer somente meio frasco por sessão, você pode fazer essas 3 sessões e não ter um resultado satisfatório e achar que aquele procedimento não presta para você? Ou que aquele procedimento não funciona? Isso é ruim para o fabricante, é ruim para o profissional que trabalha de forma correta e é ruim para você que gastou um monte de dinheiro. Vamos dizer que você pagou R$1.000 em 4 ml, que inclusive está baratíssimo, né, porque está fora do padrão aí de novo para meio frasco. Eles cobram baratíssimo, na verdade está totalmente distoante do mercado de uma forma geral. Então, se eles estão te cobrando R$1.000, provavelmente devem estar fracionando o frasco para 3 pacientes, infelizmente. Olha só, então você estaria recebendo, na verdade, o quê? 1/3 da dose do tratamento. Tá? Então, acontece, você faz 3 sessões, gasta R$3.000 e está recebendo um frasco, ao invés de você estar gastando, de fato, dinheiro de verdade, para que você tenha um resultado satisfatório e você ficar feliz com o seu tratamento. Outra coisa, mas o valor fica muito maior. Não adianta você fazer uma subdose. É que nem dipirona. Você não vai fracionar o comprimido por 4 quando você está com a dor de cabeça. Você toma o comprimido inteiro, porque essa é a dose de um adulto. Ponto final. Ok? Então, assim, gente, não tem mágica. Multiplicação dos pães, só Jesus Cristo. Para quem é cristão, acredita especificamente, conseguiu fazer. Né? Aqui, na verdade, não tem mágica para dermatologia, não. A gente tem, na verdade, limitação técnica, tecnológica, e a gente sabe da limitação de cada técnica. Então, olha só. Vamos passar adiante, vamos falar do último tópico de hoje, tá bom? Já estou com 9 minutos de vídeo, mas eu acho que quem me acompanhou até aqui vai segurar mais um pouquinho, porque a gente vai falar de quê? De Botox. Gente, é o seguinte, a gente tem mais, se eu não me engano agora são 7 marcas de toxina no Brasil, que tem registro na vigilância sanitária, e se eu não me engano a Germed já me avisou aqui que em janeiro vai lançar uma nova marca deles, um novo produto deles. Então, praticamente 7 ou 8 marcas de produto, praticamente no mercado nacional, não tenho certeza desse número. Mas vamos falar dos mais comuns? Quais são as toxinas mais famosas no planeta? Botox, da Allergan americana, Dysport, da Nestlé, é produzido pela Galderma, mas a Galderma hoje é uma empresa 100% Nestlé, produzido no Reino Unido, na Inglaterra. Essas são as 2 toxinas que dispersaram-se no planeta inteiro, são conhecidas por todos os profissionais praticamente no mundo todo. São as melhores? A princípio são as que eu considero superiores. Orlando, por que isso? Quer dizer que na verdade o Xeomin, o Prosigni, o Botulinum, o Botulift não prestem? Não é exatamente isso. O que eu estou falando é que essas toxinas, elas são o padrão. As outras toxinas podem atingir um padrão parecido com essas toxinas também.
Mas existe uma necessidade de fazer uma equivalência. Por exemplo, provavelmente uma unidade de Botulim é diferente de uma unidade de Botox, tá? Em relação à questão de equivalência, ação biológica no tecido. Então o que acontece? O que as pessoas fazem? Primeira coisa, utilizam uma toxina de um valor menor. Então, por exemplo, se eu comprar 100 frascos para mim aqui, de Botulift ou de Botulim, eu vou pagar, na verdade, cerca de 30% a 35% mais barato do que um frasco de Botox, ok? Então, isso faz com que, na verdade, eu tenha uma redução significativa. No final do mês, isso está muitos milhares de reais, tá? Outra coisa que acontece, por exemplo, a gente sabe que cada paciente tem uma musculatura. Então, no meu consultório, eu tenho um paciente que vai gastar 50 unidades, mas eu tenho um paciente que gasta 85, como, por exemplo, o homem. E aí acontece, padroniza-se a forma de fazer a toxina em todo mundo. Então eu vou lá, literalmente, utilizo numa mulher que tem uma musculatura fraca, 50 unidades. No homem que tem uma musculatura extremamente forte, 50 unidades. É claro que esse paciente que foi subtratado, porque aquela não era a dose ideal para ele vai ter uma recuperação muito mais precoce da ação da musculatura. E ele vai falar provavelmente o seguinte: doutor, meu Botox não está durando nada. Não está durando nada por quê? Porque você usou uma dose inadequada. Outra coisa, foi o que a gente acabou de discutir, por exemplo, estou utilizando 80 doses nesse paciente, que eu estava ali com Botox, 80 doses de Botox para paralisar, para poder ficar legal nesse paciente, e de repente eu troco de produto, vou utilizar lá de repente um Botulim e vou utilizar as mesmas 80 unidades. Eu não devo esperar uma equivalência dessa forma, tá? Então cada profissional tem que verificar qual é o ajuste que ele vai ter que fazer. Só que aí acontece, a gente tem, variáveis biológicas, elas são reais, existe de fato, né? Que tem paciente que vai consumir a toxina de verdade mais cedo. Só que primeira coisa, eu preciso de tirar aí, eu não posso ficar na dúvida se a dose, essa questão da dose é o que realmente está pegando. Então, primeira coisa, se você começou a ter duração muito baixa da toxina, primeira coisa, vamos ajustar essa dose. Vamos fazer uma dose um pouquinho mais alta, para a gente verificar se de repente não é porque a dose do colega é que era realmente um pouco menor do que deveria ser. Entendeu? Então, assim, muito cuidado. Porque muitas vezes a gente está rotulando vocês, falando assim, sua toxina não dura nada, sua toxina não dura nada. Mas primeira coisa, eu não fiz o ajuste da dose, né? Então, primeira coisa, fazer ajuste da dose de forma correta com um profissional que confie, em quem você confie, tá bom? Aí, basicamente seria tudo isso, né? Outra coisa, eu vou falar ainda, tem 12 minutos, mas quem já ficou aqui até agora vai ficar. Gente, é o seguinte, desde o exercício, agora de 2019, do imposto de renda, todos os procedimentos estéticos, feitos com cirurgiões plásticos e dermatologistas podem ser deduzidos integralmente do imposto de renda, desde que você não faça aquela declaração simplificada, que você faça aquela declaração completa que a gente fala, tá? Então, assim, se você tem um rendimento aí superior a 30 e poucos mil reais e você tem muito gasto com saúde, ou você gasta muito com estética, esse é o momento de você pensar que vale a pena sim você fazer todos os seus procedimentos estéticos com cirurgião plástico ou com um dermatologista. Para quê? Para pegar a nota fiscal, para pegar o recibo ou nota fiscal, para que você declare no imposto de renda. Você possa deduzir, entendeu? Então, assim, quando o profissional faz esses procedimentos em você e não quer te dar nota fiscal, ele também está te enganando, tá bom? Primeiro que está desrespeitando legislação, e outra coisa, ele pode de repente estar falando para você que não pode, até o exercício de 2018 não podia. 2019, agora que aconteceu em março, né, já pode fazer a dedução. Nossos pacientes, por exemplo, todos eu oriento que eles realmente peguem a nota fiscal e façam a dedução, né, e a gente tem orientado isso para os pacientes, porque eu acho que é super válido, a gente tem uma carga tributária muito grande, eu acho, então, super interessante. Então, gente, a gente falou de preenchimento, Sculptra, Botox e de nota fiscal, tá? Essas são formas que o profissional pode utilizar para poder de alguma forma te enganar e não entregar o resultado que ele deveria entregar, advogando que o preço que ele na verdade está oferecendo é mais barato, né? O barato nem sempre é mais barato, o barato pode ser mais caro. Amanhã a gente vai falar sobre ultrassom microfocado, microagulhamento e radiofrequência microagulhada e talvez alguns outros procedimentos mais, tá bom? Um grande abraço!